Olá, gente boa! Hoje nosso Papo de Êxito está cheio de baianidade. Esse aqui e que está aqui do meu lado, que você ainda não está vendo. Olha, nós vamos saber hoje de coisas que ainda é pouco explorada ou pouco reconhecida. Você sabe o que é geração sanduíche? Você sabe qual o propósito do projeto Bengala? Que vem a vinheta! Olá, Marta. Olá, Genésio. Como vai você, hein? Tô ótima. Olha, nós já fomos e somos parceiros de projetos aí que a gente atuou. E eu tive o maior desafio com Marta, integrar uma holding com empresas recém-adquiridas em plena pandemia, onde 21 executivos não se conheciam. E Marta comandou esse projeto dessa integração. Não foi fácil, hein, Marta? Não, e são meus clientes até hoje. Olha, então é porque eu gostou. Gostaram. E olha, foi meu primeiro projeto de consultoria depois de deixar a vida executiva. Mas, Marta, nós temos um protocolo. Tô sabendo. Tá sabendo? Ó, o problema não é você, sou eu, diz o celular aqui. Vamos botar o celular aqui nesse saquinho. Você não sabe como eu gosto desse momento. Depois você vai levar esse saquinho, porque você pode deixar como eu faço lá quando eu vou para um jantar com amigos lá em casa, eu faço isso. Tá bem? E agora eu quero saber quem é Marta Castro por Marta mesmo. Marta é bombril, 1001 utilidades. Marta, eu digo que tudo eu tenho 2, menos marido, que só tenho 1, mas mãe de 2 filhos, vó de 2 netos, mãe de 2 pets, cuido de 2 pais idosos, tenho 2 trabalhos, 2 profissões, enfim, e eu sou administradora e psicóloga, e uma eterna estudante, escritora amadora, bailarina frustrada. Sou um bocado de coisa. Tem mais, faz poemas, escreve poemas. Tem um livro escrito e um pronto, e já qual é editado. o livro escrito que você já tem? Simplesmente Poeta, um livro de poesias. E tem outro livro de poesia já pronto, editado, registrado, só falta imprimir, criar coragem. E hoje eu vou contar uma novidade, que vem outro livro aí. Opa! Eu gosto. Agora é o seguinte, eu quero começar porque como é... Olha, você que está na carreira, é interessante isso. Administradora de empresa, fomos colegas na mesma empresa, e você vai fazer psicologia. Por quê? O que é que despertou para fazer isso? Então, Genésio, é uma longa história. Porque, na verdade, eu fiz administração porque eu não sabia o que fazer. Ou eu não tive coragem de bancar o que eu queria. Eu dançava quando era estudante. E pensei em fazer dança, o balé clássico? Balé clássico. Dançava tudo, mas a base era balé clássico. E não sabia, na verdade, eu acho que eu queria fazer dança, mas não imaginava uma CDF, ótima aluna do melhor colégio particular de Salvador, fazer dança na UFBA, nem eu concebia admitir essa possibilidade, não é nem meus pais, Era você mesmo. Aí fui, quem não sabe fazer, vai fazer administração, fui fazer administração e dar aula de balé. Então, durante toda a faculdade de administração, eu dei aula de balé. E você já tinha receita? Pois é. Receita financeira, já tinha. Ganhava meu dinheiro, ganhava melhor que todo mundo até, que meus colegas estagiários. E na faculdade de administração, eu me apaixonei pelas disciplinas de psicologia. Só que como eu estava acomodada ali, dando minha aula de balé, feliz da vida, não pensei em trocar de curso. No último semestre, precisei fazer estágio supervisionado, senão não formava, né? Era obrigatório o estágio. Perfeito. E como eu sempre fui muito dedicada e responsável, parei de dar aula de dança para fazer o estágio. E nessa que eu fui fazer o estágio, eu fui contratada pela afiliada Globo lá de Salvador. E a partir daí fui recebendo convites e crescendo e crescendo. Mas em que segmento que você foi contratada? Eu fui contratada no marketing, porque foi o que apareceu. Apareceu um estágio no marketing, eu precisava formar, aceitei. E aí a vida foi meio Zeca Pagodinho, a vida foi me levando na área de marketing. Eu saí da afiliada Globo para a afiliada SBT já como gerente, depois saí
né, lá para a Odebrecht, também na área de comunicação, fui migrando para a responsabilidade social, e aqui do lado, um sonho. Um dia eu vou fazer psicologia. E aí eu resolvi, como a gente sabe que todo objetivo tem que ter prazo. Exatamente. Eu estabeleci um prazo. Aí eu disse assim, quando minha filha entrar na faculdade, que até então estava na sobrevivência, né? Início de vida e tal, ela entra na faculdade, eu entro também, eu vou fazer psicologia. Ela foi fazer direito e eu fui fazer psicologia. E fui fazer psicologia, assim, quando eu me matriculei, eu caí em prantos de emoção. Porque aí eu já sabia o que eu queria, e eu queria muito. Eu já estava atuando em administração fora da área de marketing, mais com pessoas, desenvolvimento de pessoas, isso. Treinamento, liderança, assessment. E eu caí num choro no estacionamento da faculdade, que eu fui fazer matrícula especial, porque já era formada lá. E, a partir daí, eu realmente me encontrei profissionalmente. Eu amei fazer psicologia. E eu estou amando trabalhar com psicologia. E você hoje trabalha com psicologia em consulta, é empresarial? Como é que você está tratando a psicologia? Então, eu estou tratando a psicologia nos dois âmbitos. Tanto a psicologia organizacional, já tenho recebido convites que saem daquele caráter de treinamento para um caráter de facilitação de grupo e de terapia em grupo. Acabei de fazer um trabalho lindíssimo numa clínica onde os líderes estavam com conflitos e foi muito emocionante. E também estou com a clínica. E a ideia da clínica também antes eu chamava de pós-carreira, você me ensinou que é... Novo ciclo de carreira. Novo ciclo de carreira, né? Então, a clínica está aí também como um novo ciclo de carreira, que demanda menos viagem, né? Que me permite cuidar hoje das coisas que eu cuido, de família, né? Eu apoio meu marido também em algumas coisas, e do Bengalas, que a gente vai falar daqui a pouco. Vai falar daqui a pouco. Mas antes disso, você também me ensinou um termo que eu falei aqui no início, geração sanduíche. A gente ouve falar geração Z, geracional pela idade, geração Z, geração X, Y, os milênios, eu que sou baby boomer. E aí eu me pergunto assim, o que é essa geração sanduíche, Marta? Então, essa geração sanduíche, na verdade, é um fenômeno demográfico que está acontecendo. Esse termo foi cunhado por duas americanas no final da década de 80 para falar de pessoas que estão espremidas no cuidado entre duas gerações. Então, o que é que está acontecendo no mundo? As pessoas estão vivendo mais com a evolução da medicina, as pessoas estão tendo menos filhos, tendo filho mais tarde, e os filhos também saem de casa mais tarde. Então, é muito comum você hoje ver pessoas na faixa dos 40 a 55, 60 anos cuidando de duas gerações ao mesmo tempo. Filhos, às vezes netos, como é o meu caso, e cuidando dos pais. Esse é o conceito formal. Eu acrescento esse conceito os outros cuidados. Por exemplo, o cuidado consigo mesmo, porque a gente também quer envelhecer bem. O cuidado com a nossa carreira, porque eu, por exemplo, estou com 54 anos, mas acho que eu nunca tive numa fase tão boa da minha carreira, realizada, produtiva, ativa. E aí a gente fica espremida em todos esses cuidados, fora o que a mulher já cuida, né? Perfeito. Como cuidar de casa, essas coisas. A natureza, nesse caso, exige muito das mulheres. E eu acho, às vezes, até um pouco... Tem o seu valor ser mãe. Pô, isso não tem nada comparativo de mais divino do que isso. Mas fica uma carga muito grande com esse lado profissional. E aí, quais são os impactos que tem nos profissionais que estão nessa geração sanduíche? Então, a gente tem impactos de toda a ordem. Impacto emocional, impacto físico, impacto financeiro. Por quê? Primeiro ponto é que, como é um fenômeno novo, as empresas e a legislação trabalhista ainda não contemplam isso. É muito comum a mulher sair para ir levar o filho no médico, por exemplo, mas levar o pai e a mãe no médico já não é tão comum. Como é que as empresas percebem isso, né? Sentem isso? Tem o impacto das mulheres, por exemplo, que não podem pagar um cuidador e precisam abrir mão da sua profissão para cuidar desses pais.
Esse é outro impacto. Tem o impacto de você ter que fazer uma melhor gestão do seu tempo. Mas também tem muitos benefícios, porque essas mulheres elas podem ser grandes apoiadoras aí para falar de convívios intergeracionais. Elas têm tanta vontade de trabalhar e de realizar que elas se viram para dar conta disso tudo. Então, a gente, como em tudo na vida, tem vários desafios, mas também tem vários aprendizados. As empresas, o mercado de trabalho reconhece isso? Essa geração reconhece esse destaque dessa pessoa no seu desempenho, porque, como eu disse aqui, são vários pratos. Sim. Que a gente vai ver os outros pratinhos que você equilibra. Uhum. Como é que o impacto nas empresas e como o mercado está vendo isso? Já temos alguma sinalização desse aspecto? Então, eu acho que se fala pouco disso, Genésio. Eu tenho acompanhado. Por exemplo, eu faço parte da BRH Bahia, acompanho outros fóruns de empresários, faço parte lá em Salvador de um grupo chamado Gente Gestão, e eu não estou vendo esse tema ser discutido. Eu consegui abrir uma pauta num evento de saúde da BRH, mas ele precisa ser discutido, porque as estatísticas estão aí. O último censo do IBGE mostrou, né, que a maioria dos brasileiros cuida de alguém, e esse cuidado demanda alguns ajustes na relação de trabalho, como um pouco mais de flexibilidade, algo que a pandemia já trouxe, que é o trabalho remoto. Mas eu acho que ainda se fala pouco. Quais são os 2 movimentos que eu tenho acompanhado e provocado? Um movimento que olha para a mulher que precisa deixar o mercado de trabalho. E aí existe um outro projeto parecido com Bengala, chama Jacintas, que está com um projeto de lei na Câmara para dar benefício para o cuidador parental que precisa se ausentar do trabalho para o cuidado. E você tem as pessoas que não querem fazer isso, não precisam fazer isso, porque podem pagar um cuidador profissional, mas que vão precisar ter um acordo com as empresas de um trabalho talvez por produtividade, não por bater ponto, porque vai ter um momento que vai precisar acompanhar esse pai, essa mãe na internação, acompanhar esse filho em outras demandas dele e, ao mesmo tempo, quer seguir trabalhando e produzindo. E me diga uma coisa, bom, a gente falou em empresa, isso aí. Existe algum projeto trabalhista ou previdenciário? Você falou que existe aí um movimento para isso, mas existe alguma coisa concreta já pensada nisso? Sim, já existe um projeto de lei tramitando no Congresso para dar um benefício de um salário para cuidadores parentais que deixam o mercado de trabalho, mas eu acho que precisam ter outras discussões, como, por exemplo, da mesma forma que hoje é permitido a mãe levar um filho no médico sem que ela seja, a falta seja registrada, sem que seja descontado do salário, que possa, por exemplo, levar os pais com essa mesma condição, porque hoje, se sair para levar o pai no médico, você vai ter sua falta computada e, a depender da empresa, seu salário descontado. Então, essa discussão ainda vai ter que ter muitos desdobramentos. E lembrando que o Brasil está invertendo a pirâmide etária. Então, perfeito, isso impacta também, né, na longevidade. As pessoas estão ficando mais velhas, querem seguir trabalhando, e isso não pode ser um empecilho. A gente tem que encontrar formas que não onerem a empresa, claro, né, mas que possibilitem a gente seguir trabalhando e resultando. Porque se fala tanto na escassez de mão de obra em todos os níveis, eu acho, particularmente, que as empresas não estão aproveitando as pessoas experientes, que têm até capacidade de se qualificar em outra coisa, se for despendido a atenção para isso. Eu acho que isso que é uma falha das empresas que tem um etarismo visível com isso, com a rejeição, mas também estão com a dificuldade com a outra ponta demográfica, que são jovens, que também se queixam que não querem ser mais como era antigamente. Acho que isso é um tema muito importante para colocar em pauta e ter essa atenção específica. Sim, e essas mulheres da geração sanduíche, eu estou falando mulheres, gente, mas tem homens também, é porque o cuidado historicamente recai sobre as mulheres. E que no passado, não sei se você lembra, Genésio, mas tinha uma
uma filha na família, as famílias numerosas, que era eleita para não trabalhar, não casar, para cuidar dos outros, Eu né? tenho exemplo em casa. Minha irmã cuidou dos meus pais, dos nossos pais, tá? Foi ela quem cuidou até o final da vida dela. Ela, quer dizer, também são 7 irmãos, ela a única mulher. E recaiu para ela. Mais uma que recaiu para ela esse cuidado. E como é que ficam as relações dos irmãos em situações dessa? Você tem algum registro que possa trazer aqui para a gente? Então, isso é uma coisa que eu vejo no âmbito do Bengalas. Pode falar do Bengala já? Então pronto, vamos fazer então essa ponte. O que é esse projeto Bengala, em que consiste e quem criou esse projeto Bengala? Então, na verdade, a gente chama Comunidade Bengalas de Apoio a Filhos de Pais Idosos. É um projeto voluntário que eu fundei e eu lidero. E porque, de repente, eu me vi nessa condição de estar espremida no cuidado quando meus pais adoeceram. Minha mãe teve câncer, meu pai teve um processo neurodegenerativo e eu me vi tendo que me virar nos 30 para assumir na casa deles a gestão, que é uma microempresa. Exatamente. É uma microempresa. Assim, tem mais funcionário lá do que algumas empresas que eu conheço. A gestão financeira, a levar para médico, etc. E ao mesmo tempo dando conta do meu trabalho, estudando psicologia, feliz da vida, né? Bombando no Instituto Planos, com muitos projetos. E aí eu fiquei bem mexida com as demandas, fiquei um pouco triste, e aí eu não queria cair no lugar da tristeza nem da vítima e resolvi transformar minha dor em ação. Então, a Comunidade Bengalas tem uma série de ações que visam instrumentalizar, ou seja, levar informação, ferramentas para que, com o conhecimento, essas pessoas lidem melhor com esse momento e também acolher. Porque existe uma dor. Essa dor não é justificativa para você parar, para você deixar de fazer as coisas, mas existe uma dor que precisa ser vista e acolhida, né? É pesado muitas vezes. E aí, dentro das ações da Comunidade Bengalas, tem um grupo de acolhimento onde a gente conversa, é uma espécie de... Não é uma terapia, mas é terapêutico. E o assunto que mais vem são os irmãos, porque tem esse estigma de que o homem ele vai trabalhar, produzir e trazer a receita e a mulher vai cuidar. Só que hoje em dia não é bem assim, porque a mulher também trabalha, produz e traz receita. Traz receita, exatamente. Mas a gente ouve coisas assim do tipo, nós temos, como é virtual, os encontros são virtuais, temos gente em outros países. Outro dia eu estava conversando com uma membra de outro país e ela falando o seguinte, olha, eu tenho 2 irmãos, meu pai está doente e eles querem que eu volte para o Brasil. Só que eu levei 15 anos para me estabelecer aqui. Se quiser, eu trago meu pai, mas voltar para o Brasil eu não quero. E aí, e por que ela tem que voltar se os 2 estão junto do pai? Né? Os 2 trabalham, tudo bem, né? São ocupados, mas estão junto do pai. Ela que tem que largar o trabalho dela em Portugal para vir cuidar no Brasil. Aí você tem os irmãos que não dão atenção. Ela é a irmã do meio? Ou é a mais velha ou a mais nova? Ela é a caçula. É a caçula. Ela é a caçula. Os caçulas... Boa pergunta. Eu vou começar a reparar se tem uma posição que pesa mais. Mas assim, o que a gente vê é que o peso cai mais pela mulher. Aí você vai ter as brigas com relação a quem dá dinheiro, quem não dá, quem ajuda, quem não ajuda, quem faz qualquer coisa, quem não faz, quem some e não aparece. Eu, na posição de psicóloga, até entendo, né? Tem gente que é inconsciente entrar nessa negação, prefere não ver, não aguenta ver, lidar com a possibilidade do luto. Na verdade, já existe um luto simbólico, luto, né? E do luto real. Mas, olhando a vida prática, é uma divisão injusta, né? Por que esse homem ele tem que seguir na carreira dele e essa mulher tem que largar a carreira dela para o cuidar? Então, essa é uma das bandeiras que a gente levanta, né? Da gente se posicionar e dividir as tarefas, chamar para uma conversa assertiva, firme, dividir tarefas, dividir responsabilidades e dividir os custos, porque a receita diminui e a despesa aumenta, né? E existe muitos casos aí no Projeto Bengala que
a família resolve, a melhor solução é botar no asilo. Acontece isso, Marta? Então, não acontece porque a gente tem uma questão cultural brasileira, e acho que no Nordeste ainda é mais forte. E também a gente ainda tem um pouco de carência no Nordeste, que eu conheço algumas instituições aqui de São Paulo, por exemplo, que são maravilhosas. Ontem mesmo eu estava vendo uma, parece uma fazenda, coisa mais linda. Lá a gente ainda é mais carente de bons lugares. Mas eu sou uma defensora disso. Inclusive, eu e meu marido já conversamos com nossos filhos e dissemos, olha, se a gente adoecer, a gente não quer ser largado lá. Mas a gente iria morar facilmente num lugar desse, onde eu converso com outros idosos, onde eu me divirto, onde eu tenho assistência, e vocês tocam a vida de vocês, porque vocês têm esse direito de viver, porque a gente teve o direito de viver. Mas ainda tem muito preconceito, muito julgamento. Como é que vai largar seu pai ou sua mãe numa instituição dessa? Só que, às vezes, está dentro de casa e está sozinho, porque a pessoa sai para trabalhar, quando chega cansada, mal-humorada, não conversa com esse idoso. Então, tem esse lado, né? É cultural, né? É cultural. E a solidão é relativa, porque não é o fato de você estar numa instituição que você vai estar só. Às vezes você está só dentro de casa. Olha, eu voltando aqui à questão da geração sanduíche, eu estava aqui pensando, você me ativou aqui. Nós vamos ter mulheres que estão nos 3 níveis, podem estar nos 3 níveis na empresa. O estratégico vai ser uma executiva, um tático pode ser de uma média liderança e até mesmo no operacional. E eu acho que isso se dificulta mais, porque a executiva já tem uma autonomia, já tem uma delegação maior que ela administra. E recurso para terceirizar o cuidado. E o mais sofrido deve ser essas 2 classes, a tática e a operacional. E a operacional, E aí é nesse contexto que tem muito abandono do mercado de trabalho, que é uma pena, porque às vezes a empresa perde bons profissionais, boas profissionais, e a pessoa perde sua realização profissional. Então, é muito comum deixar. E agora, quem gosta de trabalhar, né, não para de trabalhar. Pode deixar até o emprego, aí quem perde é a empresa, mas vai empreender. Então, a gente tem casos muito bacanas que nós conhecemos de mulheres que saíram do mercado formal porque precisavam ter esse cuidado mais constante, mais frequente, foram empreender, fazer coisas que elas podiam produzir em casa. Então, desde comidas, né, para fornecer bolo, pudim, até artesanato, né, fazer bolsas de crochê. E aí, se a pessoa tem bom gosto, ela descobre um outro universo como empreendedora que vai ajudar nas finanças, mas, acima de tudo, vai ajudar ela mesma. E qual é o âmbito, por exemplo, do projeto Bengala? Você falou do acolhimento. É só no acolhimento? Quais são as extensões? Tem a possibilidade de você trazer empresas para isso e doar, não sei, ou abrir vaga com essa flexibilidade? Como é assim o projeto Bengala pode exercer nessas pessoas? Então, aí a gente tem algumas frentes. Uma é essa do grupo de acolhimento, que são psicólogos feitos aí. São psicólogos e profissionais. Eu facilito, e nos grupos de acolhimento a gente divulga que vai ter o grupo, e quem quiser vem, participa, conversa, e eventualmente eu convido algum profissional também para interagir com essas mulheres. O último grupo a gente teve a presença de uma médica antroposófica, foi muito interessante, falando sobre o olhar da antroposofia sobre o cuidar, e foi muito rico para esclarecer para a gente esses sentimentos dúbios, né? Porque são sentimentos... Você tem raiva e amor ao mesmo tempo, né? Você tem cansaço e uma resiliência enorme. Enfim, fora o grupo de acolhimento, tem o podcast Bengalas, que está no Spotify, está no YouTube. No podcast, eu convido profissionais, e o foco, assim, claro que a gente fala do idoso, mas o foco não é o idoso, é trazer informação que facilite a vida desse filho ou dessa filha cuidador.
Então, já trouxemos, por exemplo, advogado para falar de direito patrimonial e sucessório, dica para esses filhos. Isso já facilita muito a vida. Já trouxemos profissionais de saúde todos, né? Fonoaudiólogo, psicólogo. Como é o nome do podcast? Podcast Bengalas. Podcast Bengala, tá no Spotify. Tá no Spotify e no YouTube. Podcast Produção, Bengalas. Vamos ver aqui, colocar aqui essa indicação, por favor. Então, a gente entrevista esses profissionais da área de saúde, já veio psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, gerontólogo, geriatra, sempre dando dica para esses filhos. Tem uma outra ação, que é o grupo de acolhimento, o grupo de estudos. Então, a gente pega um livro para estudar, e aí, quem se interessa, quem gosta, no momento nós estamos estudando um livro chamado Viagens a Terras Inimagináveis, que é sobre cuidadores filhos de pais com demência, e demência é algo que está crescendo muito, as estatísticas são assustadoras, e a gente tem também um Instagram, que é o @comunidade_bengalas, onde eu faço uma curadoria de notícias sobre envelhecimento, mas muito na linha do trazer informação, trazer conteúdo. Então, se muda uma lei que beneficia o idoso, se você consegue um remédio pelo governo, tudo isso está lá nesse Instagram. E eu, particularmente, assumi uma bandeira de ativista da geração sanduíche, né? Porque eu sou uma autêntica sanduíche espremida entre vários cuidados. E aí é que eu fico brigando por esses espaços, Genésio. Aí que eu te provoquei, Genésio, você tem que falar da geração sanduíche. Nem sabia que eu ia ser convidada. A BRH, tem que falar da geração sanduíche. Então, hoje, tem uma revista que eu contribuo, que é nacional, que chama Revista Aurora. Vamos falar da geração sanduíche. Eu fico abrindo esses espaços para que a gente encontre juntos soluções. Né? Você tem uma participação no Antena 1. Você ainda mais um pratinho que você coloca aí. Me fale aí do Antena 1, do seu programa, das suas mensagens. Então, né? Eu acho que o psicólogo da linha que eu atuo, que é a linha sistêmica, ele tem o papel também de ativista social. Então, além, né, de fazer esse ativismo nas empresas que eu dou consultoria, faço esse ativismo nos espaços que eu abro, tem também a Antena 1, que lá em Salvador, em Fortaleza, são os 2 únicos lugares onde a Antena 1 tem notícias no Brasil, e aí eu tenho uma coluna de saúde mental. Minha filha trabalha com carreira, viu, Genésio? E ela me ensinou um negócio chamado carreira slash. Você já ouviu falar? Já, né? Slash. Então, eu sou psicóloga / consultora / financeiro do meu marido / colunista da Antena 1 e do Bahia Notícias / a BRH, na atuação do BRH. Eu não sei como é que tudo pra ti, tudo isso, só isso, né? Só que tudo, Genésio, no fim das contas, é uma coisa só, que é a mulher cuidada e produtiva. Opa, que legal, olha aí. Ó. Tudo isso, que eu faço vira para isso. Carreira, pelo contrário, fortalecendo muito a carreira. E se cuidando e sendo feminina e cuidando da sua casa. Então, e ao mesmo tempo trabalhando e produzindo, porque me realiza. Eu sou o tipo da pessoa que, se eu tirar na Mega Sena, outro dia eu escutei uma coisa que falei, gente, isso é a minha cara. Porque a gente faz um bolão de amigos na Mega da Virada. E aí o pessoal, se eu tirar na Mega Sena, eu paro de trabalhar, eu vou morar não sei aonde. Eu falei, gente, se eu tirar na Mega Sena, a primeira coisa, eu vou logo fazer o curso com todos os autores que eu gosto, direto na fonte, e vou voltar. E aí vou investir no meu trabalho, na minha empresa. Então, eu sou aquela pessoa que, se tirar na Mega Sena, vai trabalhar mais. Por quê? Porque eu gosto de realizar. Agora, Marta, eu tenho aqui uma pergunta que eu sempre boto na mesa aqui. A geração Z é despreparada e que não quer nada, ou existe uma miopia geracional dos líderes das gerações mais velhas? Olha, para mim, a geração Z veio ensinar a gente a equilibrar. Só que todo momento de transição, às vezes, vai para extremos, né? Então, perfeito. A gente saiu do extremo do workaholic
que é a nossa geração, que está aqui dizendo, se enchendo para falar que trabalha muito. Eu sou réu, confesso disso aí. Ou fui. Hoje eu maneiro. Eu aqui enchendo a boca para falar. Olha aqui. Tá. E eles chegam com essa coisa que é o extremo oposto de só faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Eu acho que depois a gente vai caminhar para um equilíbrio. Eu acho que eles vieram para nos ensinar. E a outra coisa que eu não gosto é de generalização. Apesar de eu usar muito isso, eu dou treinamento sobre gerações, convívio intergeracional, a gente didaticamente cria isso, mas na prática, eu não gosto muito dos rótulos e generalizações. Porque, por exemplo, eu tenho uma filha que está nessa geração que é extremamente responsável, interessada, trabalhadora, mas que também me dá umas chamadas interessantes, sobre qualidade de vida, sobre propósito. Então, eu não tenho preconceito, não. E a gente vem de uma escola, Genésio, que sempre preservou o convívio intergeracional. Exato. Por isso que me agride tanto, porque toda a vida, quer dizer, os 32 anos que eu vivi na organização Odebrecht, tinha esse convívio geracional, era intenso e era estimulado, ter a mentoria reversa e a mentoria mesmo dos mais velhos com mais novos. Então, eu acompanhei muito, aí nesse caso eu bebi da fonte, porque eu trabalhei direto com o Dr. Norberto por 11 anos, e eu lembro que a gente tinha um núcleo da cultura, que era uma espécie de museu da cultura, e no final tinha um quadro sobre o convívio intergeracional, e ele se detinha nesse quadro falando assim, olha, tenho de um lado aqui os mais velhos com experiência, já com um pouco menos de energia, de mobilidade, de flexibilidade, mas com a baita experiência. E aqui uma turma nova, criativa, cheia de energia, cheia de gás, mas que ainda vai errar muito, não tem experiência. E quando a gente bota esses dois para conversarem ao invés de brigarem, a gente tem o melhor dos mundos. Então, inclusive, uma das coisas hoje que eu prego como psicóloga e administradora é o diálogo intergeracional. Trocar o conflito pelo convívio. Pô, maravilha. Conflito pelo convívio, trocar. Isso vai dar, olha, uma boa lição aprendida no final disso aqui, desse nosso papo. Marta, nós estamos chegando agora ao momento da cera. O momento da cera é um acrônimo tirado do Oceano Azul. Sim. E eu vou chamar a vinheta porque eu quero saber qual é a sua cera. Marta, voltamos. Olha, qual é o seu C da cera, que é o criar? O que é que você quer criar? Eu quero criar uma geração de mulheres cuidadoras, produtivas e femininas. E como eu não posso transformar o mundo, eu transformo o meu pedaço. Então eu faço isso no Bengalas, que foi uma grande criação e está crescendo. E aí eu vou te contar uma coisa em primeira mão. Estamos escrevendo o livro. Está criando, criando. Da comunidade Bengalas para compartilhar essa experiência e ajudar mais pessoas. Dê um spoiler aí, qual é o conteúdo desse livro? São histórias dessas pessoas, são dicas de como enfrentar esse momento sanduíche. Que é? Então, eu estou partindo dos temas transversais à geração sanduíche. Então, relações familiares, vou falar sobre isso. Impacto financeiro, vou falar sobre isso. Impacto na sua vida produtiva, impacto na saúde mental. E aí, tudo que eu já escutei em 30 episódios que eu já botei no ar de podcast. Já botamos 30 episódios, já estamos com a 4ª temporada gravando, assim, profissionais maravilhosos. E vou sistematizar esse aprendizado para compartilhar. Agora, vou contar muita história, porque eu acho que as histórias são muito ricas. O seu storytelling hoje sempre prende. Agora, Marta, eu acho que é uma literatura inédita no tema. Tem algumas coisas sobre envelhecimento,
sobre longevidade já escritas, mas eu acho que com esse enfoque na geração sanduíche, já tem algumas pesquisas do Brasil que não tinham, estão começando a surgir, mas acho que não tem nenhum livro. Isso é uma grande contribuição. Então, o criar está aí. E o eliminar? Rapaz, se eu fosse um pouquinho mais consciente, eu ia eliminar um pouco de trabalho. Tá demais. Mas ia eliminar um pouco de trabalho e ter um pouco mais de qualidade de vida. Mas uma coisa hoje que eu estou eliminando aos poucos é a atividade como consultora, para me dedicar mais à clínica. E não eu já tá sendo soube fácil. disso. Eu tinha lá uma coisa para a gente viajar para Santo Domingo, República Dominicana, um projeto que está aí. Não vou mais não. Quero não. Quero não. Quero me dedicar mais ao cuidar. E vamos lá. E o R de reduzir? Reduzir. Que deveria ser trabalho também, mas eu não consigo. Né? Eu acho que uma coisa que eu hoje estou reduzindo bastante, eu acho que a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais desapegado de algumas coisas. Eu fui muito influenciada aí pelo minimalismo e ainda não consegui chegar lá, mas é algo que eu tenho vontade, né, de viver mais simples. Isso é interessante, né? Porque esse mundo de transformação constante, engraçado, vai nos transformando e vai colocando mais coisas que nos afasta do minimalismo, né? Isso é tremendo. Então, o que eu queria reduzir é tela. Que negócio. Eu adorei seu saquinho aqui. Eu te disse na hora, botei com o maior prazer. Mas essa vida midiática, que ela ao mesmo tempo é necessária, é gostosa, mas ela é extremamente desgastante. Eu estou lendo os impactos disso e não está legal. É isso que eu queria reduzir. E ainda mais você quando abre um canal do Instagram específico, vinculado a um propósito que você tem de levar o Projeto Bengala adiante, isso lhe prende muito. E eu estou provando desse veneno com a questão desse que me alimenta muito, que eu gosto, como você disse aí, é gostoso, mas toma esse tempo de tela. E tem mais, você tem que estar atento ao que está em volta para se manter atualizado e sabendo em que caminhos. Não é só seu não, viu, se reduzir. Eu também gostaria de entrar nessa onda, nessa vibe, eu queria entrar nessa. Marta, agora vamos para a última letra, o A de aumentar. Então, aumentar, eu tenho um sonho, Genésio, que é aumentar a comunidade Bengalas. Hoje eu sinto que o trabalho ele é muito lindo, tem depoimentos maravilhosos, mas chega a um público ainda bastante elitizado. E hoje estou nesse público assim, mais das executivas que podem pagar um cuidador, não diminuindo a dor delas, porque a gente tem uma dor real. Mas eu acho que tem essas mulheres do âmbito operacional são as mais afetadas pelo espremido do sanduíche, e eu queria poder fazer trabalhos com esse grupo, né, também. Então, hoje eu estou buscando chegar com a comunidade para mais pessoas que precisam. Só que a comunidade Bengalas, como eu disse, é um trabalho voluntário. Eu tenho o meu trabalho, então isso tem que ir sendo construído aos poucos. Para você aumentar isso, você precisaria de mais voluntários nesse trabalho social? Por exemplo, o que é que eu poderia ajudar aí, quer dizer, apoiar para aumentar essa comunidade? Então, até já tem muitas pessoas que foram beneficiadas que hoje se disponibilizam a ajudar outras pessoas. A gente precisa que o tema venha à tona e abrir espaços, porque acho que ainda é uma coisa tão pouco falada que quando eu converso até com instituições filantrópicas, né, do tipo assim, é um hospital que cuida de crianças e tem mães ali em sofrimento, né, levando essas crianças, deixando de trabalhar. A gente podia estar fazendo trabalho com essas pessoas, voluntário ou não. Claro que o voluntariado ele tem um limite. Talvez em algum momento a gente precisa de empresas, investidores que apoiem para que mais pessoas possam se dedicar. É isso, Marta, que me intriga.
com o ISG. A letrinha do social, as pessoas, muitas empresas só olham a questão, eu gero emprego, eu cuido da diversidade na empresa. Não, o social é muito além disso. O social é fora do muro das empresas. E projetos desse tipo, que poderiam agregar ao S das empresas, e muitas empresas, estou dizendo que são muitas empresas, que estão olhando para dentro e não olham para fora, para aportar recurso intelectual, recurso financeiro e atenção para a sua comunidade, que estão na sua comunidade empregatícia, que eu estou falando, que aí pode dar atenção e ver nisso na empresa o que é que pode ser feito. Isso. E até aproveitar internamente, por exemplo, falamos da posição de um executivo é mais confortável. Será que essa executiva não pode bater um papo com as operacionais sobre isso? Verem que, apesar delas estarem em posições diferentes, tem uma coisa que as une, um desafio que é comum, e a partir desse desafio que é comum, como a gente construir soluções juntas, olhar para a oportunidade. Olha só, dá oportunidade. Aí eu estou trazendo. Qual é o papel de um RH da empresa com esse tema que ele poderia ter? Há muitos. O RH, primeiro, a sensibilização, trazer o tema, dizer que ele existe, preparar, da mesma forma hoje que a gente prepara os líderes para lidarem com a diversidade nos seus temas mais recorrentes. Eu acho que isso faz parte da diversidade também. Né? Ter mulheres que têm esses papéis múltiplos, as várias bandejinhas que elas circulam, poder ter espaços de acolhimento para essas mulheres, né? Jornadas alternativas de trabalho. Enfim, o RH é muito importante nesse processo, mas eu acho que o RH não está nem pensando nisso, sinceramente. Marta, a câmera é sua para você mandar a sua mensagem final em qualquer âmbito do Projeto Bengala, da Geração Sanduíche, de você mesmo. Fique à vontade. E para as outras gerações também. Eu, além de ser ativista da Geração Sanduíche, eu sou uma ativista do trabalho prazeroso. E eu acho que a nossa cultura tem desvalorizado muito o trabalho. O trabalho ele pode ser bom, ele pode ser equilibrado. E não existe, gente, idade para você realizar seus sonhos. Eu formei em psicologia com 53 anos. Já estou fazendo especialização, estou cheia de projetos, cheia de propósito. E isso dá uma super energia de viver. Então, se você está aí sentindo sem energia ou desacreditado de que é possível ou achando que não é mais sua hora, esqueça. Me ligue, me procure no Instagram, vamos bater um papo, porque sempre é tempo e dá para ser feliz e trabalhar e fazer tudo. Marta, muito obrigado. Você ter vindo de Salvador, aqui em São Paulo, para fazer essa gravação. Muito obrigado de coração. E que, olha, não saia agora não, porque eu vou dar um tchau, mas logo depois nós temos as lições aprendidas com Marta aqui, ó. Eu vou escolher 5 e você escolhe as demais. Até o próximo vídeo. Olhe, nós não temos idade, temos vivenciar. Jovens há mais tempo. Jovens há mais tempo. Obrigado, Marta. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.